Não há mal que me possa vencer. Oi, gente. Voltamos a falar sobre o reino de Deus. Este já é o 20º vídeo da série, né? Falando sobre todas as coisas. Nós costumamos confundir o conceito de reino e de império. Vamos aqui. O que é que significa um reino? Isso aí nós já explicamos em vídeos anteriores. Agora vamos detalhar um pouco o que seja um império. Então, os impérios, eles extrapolam o território de origem dos imperadores, de tal forma que, embora mantendo uma base no seu local de origem, eles passam a controlar outros territórios e levando para eles um pouco da sua cultura. Alguns levam um pouco da sua cultura, outros tentam, de qualquer maneira, impor a cultura nos povos que foram agregados, né? E isso aí é uma coisa, cada qual tem seu método, né? Quase sempre esses novos impérios, eles saqueiam os moradores e as riquezas, né, dessas terras invadidas. Então, os impérios, eles são uma espécie de estado sob o comando de um imperador, de uma imperatriz. Normalmente, tem um controle total dos exércitos e do sistema político. Deu para pegar mais ou menos, né? Então, alguns desses impérios, eles afetaram muito a vida dos hebreus. Vamos aqui, para não estender muito o vídeo, citar apenas 3 desses impérios, né? O Império Egípcio, o Império Babilônico e o Império Romano. Vamos começar? Então, o Império Egípcio. O Egito, tanto o seu povo como o seu território e o seu governo, é a segunda nação mais citada na Bíblia. Justamente por causa dos acontecimentos que envolveram os hebreus, o povo eleito. Em toda a Bíblia, o nome Egito aparece 575 vezes. Algumas outras versões pode ser mais ou pode ser menos. A primeira citação do Egito foi em Gênesis 12, no versículo 10, que diz assim: sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para aí viver algum tempo. A última citação do Egito foi em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 8, que diz o seguinte: seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Tá? Então nós podemos dizer que a história desses povos se cruzou várias vezes, desde Abraão, né, na época era Abraão, que foi ao Egito buscar comida, que a gente citou agora há pouco. Teve a passagem quando Maria e José foram para o Egito para fugir lá do Herodes, né? E teve o caso de José do Egito. Isso aí eu vou colocar essas passagens aí no rodapé. Né? Você lembra da passagem de José do Egito, né? Então, os egípcios, eles deram grande contribuição à humanidade, em especial na área da matemática, da astronomia, no desenvolvimento da escrita, além da geometria. E Moisés, ele foi educado nesse império também. Tá? Então, como os egípcios veem o reino eterno? Então, o reino eterno para os egípcios é um lugar para os justos. Aí, novamente, entra a questão da meritocracia. Esta é uma concepção de vida de além-túmulo, tá? Dos antigos egípcios. Basta nós vermos os túmulos dos faraós, né? E as riquezas que eles enterravam com eles. Em grosso modo, eles acreditavam que o ser humano era dividido nas partes físicas e não físicas, tá? E que no momento da morte, elas se separavam e voltariam a se reunir lá no outro mundo, lá onde eles acham que é. Nós temos o nosso conceito de reino de Deus, ele lá tem um deles, tá?
Então as partes físicas eram assim, o corpo físico, que eles chamam de ket, a sombra, que eles chamam de shut, o nome, ren, e o coração, ib. Tá? Então essas partes, as partes não físicas, eram que? A força vital, que era o K, e o princípio da mobilidade, chamado de Ba, e o princípio da imortalidade, chamada de Ak. Uma concepção de vida após a morte, muito presente nos funerais dos faraós, dizia que após a morte, o defunto se juntaria ao deus Ra. Se juntaria, né, com o deus Ra em sua barca, né, ajudando a vencer a serpente chamada de Apep. A gente hoje considera isso como mitologia, mas sabe lá o que é que eles viam nessa época, né? O deus Ra, juntando com esse povo, enfrentariam a serpente Apep, e isso acontecia todas as noites. Então, com a vitória de Ra, o sol poderia renascer em um novo dia. Então, dessa forma, a morte não era o fim para os antigos egípcios. O maior medo deles era se tornar um morto para sempre. E isso aí poderia acontecer se o egípcio, né, não tivesse sido justo na sua vida terrena. Justo como? Infringindo qualquer uma das 42 regras de Maat. Pois bem, as 42 leis de Maat foram reveladas aos sacerdotes e sacerdotisas do Antigo Egito e codificadas por eles mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, resumidamente, essas 42 leis de Maat eram confissões negativas. Tipo assim, não maltratei meu irmão, não matei, não roubei, etc. Então, você tinha que essas 42 regras que você não poderia ter infringido em uma. Tá? Essas regras deveriam ser observadas durante a vida eterna. Tá ok? O outro império é o Império Babilônico, muito famoso, né, por causa do Nabucodonosor. Então, Babilônia foi um marco, né, em arquitetura e riquezas culturais e também materiais. Ela foi construída às margens do rio Eufrates, né, de ambos os lados. Ela era a sede do grande Império Babilônico. E como era costume na época, ela estava guardada por uma grande muralha. O pessoal na época fazia para defender a sede, né? E essa muralha foi construída em toda a sua extensão de 90 quilômetros de forma dupla. Era praticamente impenetrável. Então, nos portões, que eram bem defendidos, passavam as pessoas para negociar ou visitar Babilônia, né, devidamente autorizado. Então, o Império Babilônico, ele tinha vários navios e galés, né, de transporte fluvial, que atravessavam o rio Eufrates de ambos os lados. E para facilitar o fluxo dessas embarcações, foi construída uma ponte levadiça de quase 10 metros de largura, que ligava os dois lados da cidade. O cartão postal da Babilônia, até hoje, foram seus jardins suspensos. Era o monumental palácio do Império de Nabucodonosor. Então, além das gigantescas estátuas dos deuses que também foram construídas, que era de uma beleza muito grande. Então, para abrigá-los da chuva e do sol, aqui eu estou só fazendo uma brincadeira, foi construído o Templo de Bel. Vou botar a foto dele aí. Essa riqueza ela mexeu muito com o coração de Nabucodonosor. E ele se julgou invencível e pousava assim como se fosse o próprio Deus, com os poderes de Deus. E a gente sabe o que se passou por causa disso. Essa pobre criatura, ela levou um puxão de orelha, né, do verdadeiro Deus, e foi até punido por 7 anos por causa dessa soberba. Isso aí a gente vê no livro de Daniel. Eis o que isto significa. Trata-se aí, ó rei, de um decreto do Altíssimo concernente ao rei, meu Senhor.
expulsar-te-ão de entre os homens para te fazer habitar com os animais do campo. Pastarás ervas como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças o domínio do Altíssimo sobre a realeza humana, o qual a confere a quem lhe apraz. Ao terminar os dias marcados, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. A razão voltou-me e eu bendisse ao Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive eternamente, cuja dominação é perpétua, cujo reino subsiste de idade em idade. Nesse mesmo instante, a razão me foi restituída, com o brilho de minha realeza, minha majestade e meu esplendor. Meus conselheiros e meus nobres vieram procurar-me. Fui reintegrado à frente do meu reino e meu poder achou-se aumentado. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, cujas obras são todas justas e cujos caminhos são retos, e que tem o poder de humilhar aqueles que procedem com orgulho. Está vendo aí? Ele comeu pasto, ficou aí feito doido. Pois é. Então Nabucodonosor realmente reconheceu a grandeza de Deus, né? E por causa disso é que ele foi restaurado. Porque senão, hoje estava comendo capim. Então vamos falar aqui também do Império Romano. Uma breve história, para você inserir aqui no contexto. Com certeza, a maioria de nós imagina que o Império Romano começou 600 anos antes de Cristo. Mas, na verdade, o que existia era a República Romana. E essa República Romana teve grande expansão no século VI a.C. 3 séculos depois, ou seja, 300 anos depois, eles implementaram a política de anexação de territórios fora da Península Itálica, né? Porque até então era só na Itália. O auge dessas conquistas se deu em 117 depois de Cristo, quando o imperador era Trajano. E já como império, ele dominava lá 6,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Contando com 88 milhões de habitantes. Pois bem, em 44 a.C., Júlio César foi aclamado ditador perpétuo, pouco antes de ser assassinado. Em 15 de março daquele mesmo ano, ou seja, 44, ele foi assassinado. Em 45 a.C., um ano depois, seu sobrinho neto, chamado Otávio Augusto, né, que foi filho adotivo de César, tornou-se um dos 3 membros do segundo triunvirato. Triunvirato é uma aliança política que teve com o Lépido e Marco Antônio, mais o Otávio, né? Então, a divisão do império entre Marcos Antônio e Otávio Augusto foi muito frágil, né? E em 32 a.C., após uma batalha de Filipos, acabaram dissolvendo esse triunvirato. Depois, houve o confronto chamado da Batalha de Actio, onde Marco Antônio e a rainha Cleópatra, né, que eram a sua aliada egípcia, foram derrotados. O reino ptolemaico do Egito foi anexado pelo imperador Otávio Augusto. Esse reino era onde reinava Cleópatra, né? Devido a essa conquista, o Senado romano e o povo de Roma proclamaram Otávio Augusto como príncipe. Entendam? Príncipe significa primeiro cidadão. Proclamado príncipe com um império proconsular. E também recebeu o título de Augusto. Augustus significa o venerado. Então, a gente fala muito César Augusto, não sei o que é Augusto, é porque é isso, é um venerado. Esse evento, ele deu início ao Principado Romano entre 27 a.C. e até 284 depois de Cristo. Então Otávio tornou-se o primeiro imperador romano, né? E ele governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Para ganhar popularidade,
ele fez o que a maioria dos políticos, principalmente os prefeitos, fazem hoje, né? Que é a política do pão e circo. Dali bota o pessoal para festa, um cantor sertanejo, sei o que for, e pronto, vai tocando. Então, o Império Romano no Ocidente, ele caiu em 406. Eu estou dizendo no Ocidente, porque o Império Romano depois ele foi dividido, teve a parte oriental lá de Constantinopla. Na parte, aliás, do Ocidente, ele foi invadido pelos hunos e acabou. Mas voltando aqui ao assunto do Reino Celeste. Os romanos, eles cultuavam diversas divindades herdadas dos gregos. Que divindades eram essas? Por exemplo, Júpiter, Vênus, Diana, Baco, Minerva, Netuno e um bocado de outros deuses lá. Essas informações sobre esses grandes impérios, elas foram dadas apenas para mostrar para vocês que os governos terrestres, que são gerenciados por humanos, eles começam e terminam sem que os seus governantes possam fazer nada. Acaba com eles. Muito diferente do reino de Deus, que é eterno. Percebeu? Então vamos falar aqui do reino de Deus e o reino dos homens. Desde muito tempo, os homens se organizam em grupos e colocam homens como autoridade sobre eles. Assim, o homem governa o homem. Isso valeu tanto para o antigo chefe tribal, lá atrás, como para os ditadores, os monarcas e os presidentes eleitos nas modernas superpotências econômicas e militares de hoje. Esses sistemas de governo, onde o homem controla a sua própria organização e destino, ele é citado na Bíblia. Lá no mesmo livro de Daniel, capítulo 4, versículo 32. Diante dele, nenhum habitante da terra tem importância, dele Deus, né? Age como quer, tanto em se tratando de exército celestial, quanto em relação aos habitantes terrenos. Ninguém pode bater-lhe na mão e perguntar-lhe, que fazes aí? Deus é Deus e pronto. Então, o reino dos homens é representado, de certa forma, pelas diversas nações do mundo, né? Sem importar as suas orientações políticas. Pouca gente dá-se conta de que o reino dos homens está sob um controle oculto de Deus, né? Ele não sabe, na verdade, eles mandam porque Deus deixa, mas não. Deus está controlando ocultamente tudo. O propósito desse controle oculto é levar a humanidade a um ponto em que Deus governará abertamente o mundo. Em outras palavras, o tal reino dos homens dará lugar ao reino de Deus. E aí, o que é que você acha? Eu acho que sim. E é isso aí, minha gente. A ideia é mostrar a diferença que tem do reino de Deus e aquilo que os homens consideram um reino, mas é terreno. Não passam de autoridades terrenas. Procurar ir para lá, sob o comando de Deus, que é melhor. Né? Tá bom? Shalom, Pai.